É engraçado como a gente sempre tenta prever o futuro e planejar tudo, sabe? Pra que as coisas aconteçam da forma como a gente quer. Mas a gente não tem certeza nenhuma na vida. E é bem aquele ditado, a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer. E já que a gente tem toda essa certeza, já que essa é a única coisa que é um fato concreto na nossa vida, por que a gente tem tanto medo de falar sobre isso? Por que ao invés de fugir desse assunto, a gente não conversa sobre ele? Já que é uma coisa que todos nós temos em comum e que a gente não pode evitar. Então hoje eu vim trazer umas indicações pra gente fazer exatamente isso. Hello, galerinha! Eu sou a Ray e esse é o De Livro em Livro. Sejam bem-vindos para mais um especial de Halloween aqui do canal. Esse mês de outubro estão saindo vários vídeos temáticos de Halloween. E esse aqui é o último vídeo do especial. Então, bem-vindos ao início do fim. Hoje, dia 31 de outubro, oficialmente o dia de Halloween. E estamos aqui encerrando o nosso especial de outubro. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse mês e se divertido junto comigo. As pessoas ainda têm muito medo de falar de morte, têm receio de discutir sobre isso, medo de morrer. A crença de cada um sobre o que acontece depois que você morre eu acho que é o que define se você vai ter medo da morte ou não. Aqui em casa a gente sempre falou muito de morte, então eu não tenho nenhum receio de falar sobre isso, mas eu super entendo. Se esse não é o seu caso, então eu vim aqui te ajudar a superar um pouco desse medo, ou tentar, né? Então, hoje eu vim trazer algumas indicações de livros que falam sobre morte, ou que falam sobre luto, ou você seguir em frente depois da morte de alguém muito próximo, muito querido, algum parente, de como é difícil falar sobre isso, e esses livros abordam um tema com muita delicadeza. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês forem novos por aqui, de deixar o like de vocês, e vão pra minha listinha, porque no final do vídeo eu queria compartilhar uma coisa também um pouco pessoal, então tem bastante coisa pra acontecer aqui. Eu vou começar a lista de uma maneira um pouco diferente, porque esse livro aqui, ele infelizmente ele ainda não foi publicado aqui, apesar de já terem livros publicados do autor no Brasil, esse especificamente não foi. Mas esse é o único livro da lista em inglês que não tem publicado aqui, tá? E eu tô falando de They Both Die at the End, do Adam Silvera. Eu li esse livro já faz um tempinho e eu gostei bastante da proposta dele. Aqui a gente tem esses dois personagens que moram nesse universo onde as pessoas recebem telefonemas dias antes de morrer. Então, tipo, tem essa empresa que ela vai e liga pra você e fala: olha, então, eu acho melhor você ajeitar suas coisas, você se despedir das pessoas que você quer se despedir, porque você vai morrer em breve. Ele não vai te dizer do que você vai morrer, como vai acontecer, nada disso. Ele só te diz que você vai morrer. E aí você tem um tempo hábil aí pra poder lidar com seus assuntos e se despedir das pessoas antes de partir. E aí tem esse menino que ele recebe esse telefonema, ele é muito novo, ele não esperava receber esse telefonema, né, tão cedo. E quando ele descobre que vai morrer, ele entra nesse aplicativo que tem especial para as pessoas que vão morrer. Ele é uma pessoa muito solitária, assim, ele queria passar o dia com alguém, ou fazer alguma aventura, conhecer alguém, sabe? E ele entra nesse aplicativo e conhece esse outro menino que também recebeu a ligação dizendo que vai morrer. E aí eles resolvem passar o último dia de vida deles juntos. O que eu acho interessante desse livro é porque a gente sempre pensa na morte como uma coisa meio abrupta, sabe? A não ser que a pessoa esteja doente, já esteja, assim, aos poucos se encaminhando, a morte pode acontecer, assim, do nada, né? E a gente às vezes pensa, o ruim é que a gente não tem tempo de se preparar, a gente não tem tempo de se despedir ou de dizer as coisas que queria dizer. E o livro ele acaba mostrando que a morte é difícil, você sabendo dela ou não. Será que você realmente conseguiria se despedir e dizer tudo o que você quer dizer para as pessoas se você soubesse que você vai morrer em breve? Será que você realmente conseguiria aproveitar, viver os últimos dias de vida loucamente pra valer pela vida toda que você não viveu só porque você sabe que você vai morrer? Algumas pessoas, ao saberem que vão morrer, querem viver a vida assim a 100% nos últimos dias, no último segundo. E você nunca vai conseguir viver o suficiente por todos os anos que você adiou isso. Então ele passa uma ideia muito legal de você viver cada dia aproveitando, porque você nunca sabe quando vai ser o seu último. E mesmo se você souber,
você não vai conseguir sentir que tá vivendo o suficiente, sabe? O próximo livro que eu queria comentar com vocês é um que eu li agora no mês de outubro. Então, em breve, na real, vai sair o resumão do mês e eu vou falar melhor dele. Mas eu não podia deixar ele de fora aqui da listinha, que é Leve-me com Você, da Catherine Ryan Hyde. Esse livro foi o livro do Burbage DLX, apoiado pela Dark Side Books, agora nesse mês de outubro. O Burbage DLX é um grupo de leitura que eu organizo lá pelo Instagram com duas amigas minhas, então me sigam lá no Instagram pra ficarem sabendo mais de como funciona. E esse livro ele fala basicamente de luto, e ele é um dos livros mais lindos que eu já li sobre o assunto. Eu fiquei muito tocada conforme eu lia, sabe? Ele também fala muito sobre vida, sabe? A gente segue aqui um professor que perdeu o filho dele, e aí ele tá fazendo uma viagem pelos Estados Unidos, levando as cinzas do filho. Só que no meio do caminho ele acaba tendo um problema com o carro, e por coisas da vida, assim, ele acaba ficando responsável por duas crianças durante o verão. E leva eles dois juntos nessa viagem. E ele também fala um pouco de alcoolismo e a forma como aborda o assunto como uma doença e a dificuldade tanto pro alcoólatra quanto pra família, sabe? Eu achei muito delicado, eu achei muito profundo. E eu gostei muito da ideia do luto aqui, no sentido de que é uma coisa que não vai passar. Se você perder um filho, se você perder um pai, uma mãe, um irmão, um grande amigo, um amor, é uma coisa que vai ficar com você pra sempre. Essa pessoa não é substituível, sabe? Ela vai ficar pra sempre com você e você vai lembrar dela pra sempre. Mas essa dor pode ser amenizada com as coisas que acontecem na sua vida, com as pessoas novas que chegam na sua vida. Não é porque você perdeu alguém que você tem que se fechar pro mundo. E essas novas pessoas e essas novas experiências podem ir acalentando seu coração e transformar a dor do luto em uma saudade boa. Agora, os próximos dois livros que eu quero comentar com vocês, eu também comentei nesse último vídeo que lançou, que são livros com temas difíceis de abordar, mas é impossível esses livros ficarem de fora dessa lista. E eles são para as pessoas que decidiram, olha, eu preciso aprender a falar de morte, eu preciso superar esse medo, lidar com morte de uma forma natural. E eu tô falando de Confissões do Crematório e Para Toda a Eternidade, da Caitlin Doughty. Caitlin, na verdade, trabalhou durante muito tempo em um crematório na Califórnia e agora ela já abriu a própria funerária dela e tudo mais. Eles são livros de não ficção. Aqui a Caitlin conta um pouco da história dela trabalhando no crematório, como ela foi chegar a trabalhar nesse crematório, um pouco de como funciona o processo, de como ela encara a morte, de como a gente deveria participar mais dos funerais e da preparação do corpo dos familiares como uma forma de você realmente aprender a lidar com o luto, se despedir. A forma dela enxergar a morte é muito bacana. E aqui ela fala um pouco sobre as culturas e rituais e de como outros países enxergam a morte e tratam dos funerais e tudo mais. É muito interessante também. Tudo com uma escrita muito divertida, muito direta, sem papas na língua. E é engraçado porque vários momentos eu me peguei gargalhando aqui e ela tá ali realmente falando de tipo defuntos, de queimar corpos e de limpar e tal. E eu rindo porque ela é muito engraçada. Então eu indico demais os livros da Caitlin. Ela fala tudo de uma maneira muito leve, muito divertida e muito sensata. O próximo livro que eu queria comentar aqui com vocês é um livro que eu chorei em vários momentos, porque ele é um livro muito emocionante e ele também fala de luto. Eu tô falando aqui de Dias de Despedida, do Jeff Zentner. Que escrita maravilhosa, vamos começar por aí. Aqui o Jeff conta a história de um menino que mandou mensagem pros amigos quando eles estavam indo buscar ele no trabalho. E os amigos sofreram um acidente de carro e todos morreram. E ele teve que ficar aí, aprender a lidar com a morte do seu grupo de amigos, sendo que a mensagem que ele mandou pode ter sido ou não a causa do acidente. Então ele também fala um pouco da nossa responsabilidade nos nossos atos, nas coisas que a gente faz, fora o luto, né, desse menino ter que lidar com a família dos amigos também, que alguns deles culpam ele pela mensagem. Apesar do tema um pouco, né, bem pesado, pela forma como aconteceu, ele é um livro muito bonito, muito divertido também. Tem seus momentos de diversão e os seus momentos de, assim, desidratar, sabe? E eu achei muito legal a forma como ele aborda o você se perdoar
pelas coisas que aconteceram também. Apesar de você ter cometido erros na sua vida, você tem o direito de uma segunda chance, você tem o direito de recomeçar e de tentar fazer melhor. Ainda nessa vibe, né, eu também quero mencionar aqui o último adeus, porque ele também vai um pouco nessa vibe de você se perdoar sem ficar pensando muito no e se. Porque aqui no caso é a irmã o irmão da personagem principal que se suicida. Só que aqui a gente segue a família dele, depois do que ele fez, depois de ter tirado a própria vida. A gente segue a família tentando superar isso e tentando continuar a vida, sabendo que o filho, né, o irmão, se suicidou na garagem de casa. E essa irmã aqui que carrega uma culpa do tamanho do universo, por talvez não ter prestado tanta atenção, não ter percebido que ele precisava de ajuda, não saber que ele estava num momento tão difícil, não ter atendido uma ligação ou respondido uma mensagem em um certo momento. Eu acho muito legal porque ela que também vai a um psicólogo, então você tem muitos diálogos dela com o psicólogo. E eu amo quando as pessoas inserem psicólogos na história, porque você leva, tipo assim, é quase uma autoajuda, sabe? Outro livro que fala de morte que eu queria mencionar com vocês é Como Viver Eternamente, da Sally Nichols. Eu já falei algumas vezes desse livro aqui no canal. Foi, na verdade, a primeira resenha do canal foi desse livro aqui. Ele é um favorito da minha vida. E ele é um livro muito tocante porque aqui no caso a gente fala da morte de uma criança, né? É uma criança em estágio terminal de câncer. E aí a professora particular desse menino fala pra ele começar uma listinha das coisas que ele quer fazer e fazer um diário e tudo mais. Ele acaba fazendo esse diário, que no caso é o livro. Então ele tem várias listinhas e tem várias observações do mundo, de como é ser uma criança com câncer, como as pessoas olham pra ele, de como é difícil pensar nos pais, e tudo através do ponto de vista de uma criança. Então, ao mesmo tempo que é simples, é muito profundo. E o final do livro é tipo assim, só de lembrar. E pra finalizar a minha listinha, eu não podia deixar de fora esse livro nacional que eu li esse ano e já virou um dos meus favoritos, que é As 10 Vantagens de Morrer Depois de Você, da Fernanda de Castro Lima. Aqui a gente tem duas melhores amigas que fazem uma pra outra uma lista de 10 coisas que a outra tem que fazer caso uma delas morra. E aí o que acontece é que uma delas, infelizmente, morre num acidente e fica pra outra fazer a listinha das atividades muito loucas que ela tem que fazer. É muito bacana porque elas são amigas muito diferentes uma da outra, sabe? Uma é muito compenetrada, no sentido toda certinha, não sai muito da sua zona de conforto, e a outra vivia a vida bem extrovertidamente, sabe? Então a lista que ela deixou é bem desafiadora. E é muito bacana a forma como isso ajuda ela a passar pelo luto e a manter um pedaço da amiga na transformação interior que ela tá tendo nesse momento, sabe? Na mulher que ela tá se tornando com a ajuda da amiga, mesmo a amiga não estando mais presente. E também é muito bacana como mostra mais ou menos aquela questão de você ainda se abrir para novas possibilidades, para novas pessoas, novas amizades, que ninguém vai substituir o lugar da pessoa que se foi, sabe? Ela vai estar para sempre com você, mas você precisa continuar vivendo. E agora eu queria comentar com vocês que eu já falei aqui no canal algumas vezes como música é importante para mim, né? E a literatura também. E como isso define muito quem eu sou. Escrevo músicas, talvez saibam, não sei, mas que eu canto, que eu toco violão. E já que a gente tá falando de luto, eu queria compartilhar um pouco. E ao invés de ficar falando nessa parte, eu queria cantar pra vocês, se tiver tudo bem. Eu espero que sim. Essa música é minha e da minha irmã, e ela é exatamente sobre isso, sobre morte, talvez. Uma música que é pros meus pais, pros nossos pais, né, meu e dela, pensando em como seria difícil se eles não estivessem aqui mais com a gente e como a gente teria que agir depois deles partirem. O nome da música é Fly e eu vou tocar aqui pra vocês. Daddy, do you know what the world is made of? Daddy, why these drops keep falling from my eyes? Daddy, tell me, how do we get to be so strong for a long time? Mama, why do I have to be so afraid of everything? I'll stay strong and don't give up of a fight.
Mama, all I need now is your arms around me while the storm passes by. And I don't know if I can fly into this dark night. And I don't know how, but you're invincible, just like Superman and Wonder Woman. Maybe some answers will come to me living life, but life will only make me question more about all the stories with sad endings that didn't exist in your lullabies. So can you tell me how to fly through this uncertain life? I don't know if I can. How much longer without Superman, Wonder Woman? Tell me that you'll be fine when I finally get it right. And I promise I'll do my best to show you that I can fly, fearless of life. I will always just keep trying. Doesn't matter how long. No, I'll be just like Superman, Wonder Woman. Superman, Wonder Woman. Superman, Wonder Se inscrevam no canal se vocês forem novos por aqui, não se esqueçam do like de vocês e os links de compra estão no box de descrição se vocês quiserem ajudar o canal. Por favor, comprem pelo link da Amazon aqui do canal. Eu vejo vocês bem em breve. Beijos e até a próxima.